Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians entra em guerra contra a CBF. Timão no STJD para tentar mudar as datas da Copa do Brasil, para voltar às datas originais. Timão vai ter que pagar multa para escalar o Hugo contra o Flamengo. Um erro da diretoria do Corinthians. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada para ser inscrito no canal. Inscreva-se no canal do Sereto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante para nós. Muito bem, vamos às informações do Corinthians. O Corinthians que está preparado, pronto, definido, escalado, ainda não oficialmente, evidentemente, mas já está preparado para o jogo desta quarta-feira. Amanhã o Corinthians joga contra o Flamengo no Maracanã, às 9h45 da noite. O Corinthians não terá o Memphis Depay, né? Memphis Depay está fora desse jogo porque não está inscrito na Copa do Brasil. Ele foi inscrito na Sul-Americana, foi inscrito no Campeonato Brasileiro, mas não deu tempo do Corinthians inscrevê-lo na Copa do Brasil. Então o Corinthians vai ter que ir para o jogo mesmo sem o seu principal astro, sem o seu principal jogador. Por outro lado, o Memphis vai ter um tempo maior para se condicionar fisicamente, né? Deu para perceber, sobretudo no último jogo contra o São Paulo, que o Memphis não está bem fisicamente, está fora de ritmo de jogo, está fora de sintonia, então certamente ele vai aproveitar esse tempo livre, né, para continuar treinando, vai continuar em São Paulo, não viajou para o Rio de Janeiro, mas vai continuar treinando em 2 períodos, se condicionando fisicamente para entrar em forma o mais rápido possível e para ajudar o Corinthians, sobretudo no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians precisa urgentemente escapar da zona de rebaixamento. O Memphis Depay, portanto, fica de fora desse jogo contra o Flamengo. Outros desfalques do Corinthians para esse jogo contra o Flamengo são o Thales Magno e o Alex Santana. Os dois continuam machucados, os dois continuam em período de transição, e isso é uma boa notícia, porque eles já foram liberados pelo departamento médico, né, mas estão em recuperação da contusão. O Alex Santana e o Thales Magno estão avançando na recuperação da contusão e estão próximos de voltar ao Corinthians. Mesmo assim, eles ficam de fora do jogo desta quarta-feira contra o Flamengo e também ficam de fora do jogo do final de semana contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. A previsão de retorno dos jogadores apenas na segunda quinzena de outubro, ou seja, depois da data FIFA, que vai até o dia 15 de outubro. Depois da data FIFA, Corinthians joga contra o Atlético Paranaense, provavelmente no dia 17 de outubro. Corinthians joga contra o Atlético Paranaense, provavelmente os 2 jogadores já estarão à disposição, assim como na partida, no segundo jogo da Copa do Brasil, no dia 20 de outubro, os jogadores também já devem estar à disposição. Estão entregues ao departamento de fisioterapia, né? Já estão fazendo atividades no gramado, mas ainda não estão liberados totalmente pelo departamento médico do Corinthians. O Thales Magno sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Essa contusão aconteceu na semana passada. Já o caso do Alex Santana é mais grave. Ele teve uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda. E a previsão inicial é de que voltasse a jogar somente em novembro, mas já está recuperado ou praticamente recuperado, né? Teve um processo acelerado nessa recuperação e, portanto, o Alex Santana deve retornar na segunda quinzena de outubro.
assim como o Thales Magno, centroavante do Corinthians. Boa notícia para os torcedores corintianos. O Alex Santana está fazendo muita falta no meio-campo do Timão. O Thales Magno também é uma boa opção para o ataque corintiano. Bom, senhoras e senhores, e para o jogo contra o Flamengo, o Corinthians vai ter que pagar R$500 mil para escalar o goleiro Hugo para jogar contra o Flamengo. Mas que história é essa? Acontece o seguinte, que o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, disse que o Corinthians ia adquirir o Hugo, contratar o Hugo em definitivo neste dia, hoje, né? Seria o prazo final para o Corinthians pagar €800 mil ao Flamengo e contratar o Hugo em definitivo. Isso pelo contrato pré-estabelecido entre Corinthians e Flamengo. Acontece que houve uma confusão por parte do Augusto Melo. O Augusto Melo pisou na bola, pisou no tomate e errou as datas. Não é 1º de outubro, é 10 de outubro. O contrato estabelece que a compra só pode ser realizada a partir do dia 10 de outubro. Então, só a partir do dia 10 de outubro é que o Corinthians vai ter que pagar €800 mil para ter o Hugo em definitivo. Ou seja, como o Hugo vai jogar contra o Flamengo de novo, já jogou pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, o Corinthians teve que pagar R$500 mil naquela ocasião. A mesma coisa acontece agora. O Corinthians terá que pagar R$500 mil de novo para ter o Hugo dentro de campo. No jogo da volta, no jogo da Neoquímica Arena, como o jogo foi modificado para o dia 20 de outubro, aí não terá problema. O Corinthians terá que pagar em definitivo €800 mil para ter o seu goleiro contra o Flamengo dentro de campo. E é claro que o Hugo é um jogador importantíssimo, né? É um jogador que o Corinthians não pode pensar em ficar sem o Hugo. O Hugo que foi revelado nas categorias de base do Flamengo, mas hoje é jogador do Corinthians, ainda não é jogador do Corinthians em definitivo, mas será jogador do Corinthians em breve em definitivo. O Hugo já disputou 20 partidas pelo Corinthians e sofreu 18 gols. O goleiro foi contratado depois das saídas do Cássio e do Carlos Miguel. E se tornou rapidamente um líder, tanto é que vira e mexe, ele está com a braçadeira de capitão do Corinthians. Quando o Fagner não é o capitão, o Hugo é o capitão do Corinthians. Então o Hugo vai estar em campo, mas o Corinthians vai ter que pagar R$500 mil para ter o Hugo. Bom, o Corinthians está em guerra contra a CBF. O Corinthians decidiu, através do seu departamento jurídico, entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, contra a mudança de data da segunda semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Lembrando que o Vasco já havia tomado uma medida parecida, baseado em artigos do Regulamento Geral das Competições. O Corinthians se sente muito prejudicado pela decisão da CBF, que antecipou o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e adiou o duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O jogo do Atlético Paranaense, que aconteceria no dia 20, foi antecipado para o dia 17, e o jogo contra o Flamengo, que seria no dia 17, foi adiado para o dia 20. O Augusto Melo chegou a dizer em pronunciamento que foi desrespeitado. Então o Corinthians entrou no STJD através do seu departamento jurídico. O Corinthians argumenta que a perda de jogadores na data FIFA não é motivo para alteração do calendário. Também argumenta que as partes que podem pedir mudança no dia de uma partida são clube mandante, no caso o Corinthians, federação mandante, no caso a Federação Paulista de Futebol, ou detentor dos direitos de transmissão. Neste caso, sendo Corinthians e Vasco, o pedido teria vindo dos visitantes. Lembrando que a primeira partida da semifinal será disputada nesta quarta-feira, às 9h45 da noite, no Maracanã. E o jogo de volta está agendado para o dia 20 de outubro, um domingo. Vai acontecer num domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena.
Então o Corinthians, nesse momento, está em guerra contra a CBF. Está tentando de tudo para que a CBF volte a alterar as datas da Copa do Brasil, né? Em relação ao jogo de amanhã, não tem o que fazer, mas em relação ao segundo jogo, o Corinthians está, a exemplo do Vasco, tentando a mudança no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Você acredita que o Corinthians vai ter sucesso nesse pedido de mudança, nessa alteração, que o Corinthians vai conseguir alterar o jogo no STJD? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu, infelizmente, não acredito. Acho que o Corinthians foi prejudicado, a CBF fez essa medida só para beneficiar o Flamengo, né? O Flamengo está sendo beneficiado, né? Somente o Flamengo está sendo beneficiado, porque o Flamengo teria muitos jogadores convocados na data FIFA, ou terá muitos jogadores convocados na data FIFA, e seria prejudicado com a marcação do jogo para a data do dia 17. Mas só o Flamengo está sendo beneficiado com essa alteração. Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians estão sendo prejudicados. Os outros 3 clubes que disputam a semifinal da Copa do Brasil. É uma vergonha o que acontece na CBF. É uma verdadeira vergonha, e tomara o Corinthians e o Vasco consigam no STJD a alteração das datas, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Inscreva-se no canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Participe do Instagram, nas redes sociais, @CarlosCereto, e participe também do clube de membros do canal. Você ainda não faz parte do clube de membros do canal? Tá esperando o quê? É um maior barato. É o maior barato. Faça parte do clube de membros do canal e tenha prioridade nas lives, e você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. Tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.